Jovem TV, feita para você. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisanete Datz. Uma palavra de Deus para o seu coração. Olá, paz do Senhor. Agora fui pego de surpresa, eu pensei que eu tinha que dar uma volta ainda, né? Mas que bom. Às vezes Deus nos pega de surpresa. E aí? O mundo está aqui, as coisas estão aqui. Tantas vezes somos pegos de surpresa e desprevenidos, não é mesmo, irmã Ina? Não é mesmo, Camille? Quantas vezes somos pegos de surpresa? Só que Jesus não pode nos pegar de surpresa. Precisamos estar preparados. Precisamos saber que o alerta, o relógio do mundo está lá em Israel. O relógio do mundo da volta de Cristo está lá em Israel. Temos que nos preparar, não há mais tempo para pensar se vou servir a Deus ou não vou. Amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre seguindo a nuvem de Deus. Números, capítulo 9. Abre comigo a Bíblia aí, tu vai ler comigo esse lindo texto. Vamos ler juntos. Diz assim: no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Continuando, o texto nos diz assim: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Continuando. Diz assim: quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, se punham em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Continuando, o texto nos diz: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo o mandato do Senhor, acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Continuando, aliás, parando aqui então comigo, olha aqui para mim, quero saudar com a paz do Senhor o pastor Salvador Canudo, lá de, aonde mesmo, pastor? Misericórdia, tá vendo, estou esquecido, né, pastor? Conversei ontem contigo, ali de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pastor Canudo, Deus te abençoe. O irmão Camargo, Deus te abençoe, né, pastor? Como é bom ter o senhor aqui. Dorinha, Deus te abençoe. Seu José, Deus te abençoe. Pois bem, o segredo é permanecer debaixo
da nuvem de Deus. Ou seja, não saia debaixo da nuvem de Deus. Eu não sei se tu percebeu que nesses pequenos ou poucos versículos, várias vezes, você ouviu repetidamente, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se erguiam, eles se colocavam em marcha. Sim, eu e você, como filhos de Deus, eu quero te dizer que o melhor lugar de eu estar e você estar é na vontade de Deus, é na presença de Deus, é debaixo da autorização de Deus. Mas eu te pergunto, né, Lorena, lá de Curitiba, eu te pergunto, Lorena, quais as vantagens de ficar debaixo daquela nuvem? Vamos ver a primeira vantagem. Quais as vantagens de permanecer debaixo da nuvem? Vamos lá. A primeira vantagem era o conforto e a proteção. Tinha uma ordem de Deus. E a ordem de Deus era quando a nuvem parava, permaneçam. Ali então está o conforto, a proteção de Deus. Por saber que a nuvem, durante a noite, era fogo, aquecia em pleno deserto. A nuvem, também durante a noite, nas densas trevas, os protegiam, os guardavam. Durante o dia, no sol ardente, no deserto fulminante, a nuvem era a sua sombra. Também os protegiam e os guardavam. O Salmo de número 91, do versículo 4 ao 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua vereda será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sim, essa nuvem, ela trazia conforto, ela trazia proteção. A palavra de Deus diz que tu está debaixo da poderosa, potente mão de Deus. Ele te conserva, Ele te guarda, Ele te cobre, Ele te sustenta. Ele diz que praga nenhuma vai te atingir. Ele diz que mortandade do inferno não te atingirá, porque o Senhor é a tua proteção, porque o Senhor é teu descanso, porque o Senhor é teu refúgio, porque é o Senhor que te livra e te guarda. Em segundo lugar, a nuvem trazia o quê? Sim, a nuvem, ela dava ou trazia orientação na caminhada no deserto. A nuvem trazia orientação. Naqueles dias não havia bússola, não havia GPS, não havia de uma forma nenhuma de se guiar naquele deserto, mas senão a direção de Deus. Deus direcionava, Deus orientava através da nuvem. É por isso que era a ordem de Deus. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar, porque caso contrário, eles iam andar sem rumo, sem destino. Eles apenas iam se cansar, mas não saberiam o caminho, não saberiam aonde seguir e como prosseguir. Eu quero te dizer que nos dias da tempestade, nos dias difíceis, tênues, a forte mão, a mão do Senhor está sobre você. Deus vai te orientar no momento mais difícil da tua vida. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e você diz: pastora, eu preciso tomar uma decisão. Uma coisa eu quero te dizer: não se precipite. Deus vai te orientar. Não deixe com que as emoções, com que a ansiedade, com que a aflição tome conta da tua vida. Não deixa isto.
mas deixa o Senhor te orientar. Aprenda a descansar no Senhor. Olha o que o Salmo 93 diz. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Se Deus está dizendo, se não, Deus está dizendo: eu sou o teu pastor, apenas confia em mim. Deus está falando: não vai te faltar direção, não vai te faltar amparo, não vai faltar direção, não vai faltar conforto. Eu vou te guiar às águas tranquilas. Sabe mais o que Jesus disse? Jesus disse lá em João 14,6, veja só o que o mestre falou. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitos podem dizer que ser a verdade, muitos podem tentar te convencer você da verdade, tem tantas verdades, mas a única verdade que liberta é Jesus. A única verdade que te leva a Deus é Jesus. O único caminho que te leva ao Pai é Jesus. A única vida verdadeira você encontra em Jesus. Quero mandar um grande abraço para a Lorena de Curitiba, um grande abraço para a Rose, lá de Porto Alegre, ô gaúcha. Deus te abençoe, Rose. Para a irmã Eunice, a Nicinha, para a irmã Ângela, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Lembramos sempre, a nuvem do Senhor é para trazer conforto, proteção e orientação. Em terceiro lugar, a nuvem do Senhor, ela faz o quê? Ela define o lugar. Ela define o lugar. Você vai dizer: como assim, pastor? Assim? Ela vai dizer o lugar aonde você vai ficar. Ela vai dizer que o lugar aonde você deve permanecer. Números 9:17 diz assim a palavra do Senhor: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. A nuvem, ela define o lugar que eles deveriam estar, ficar e permanecer. Que a nuvem parava, eles tinham que parar. Quando a nuvem seguia, eles tinham que seguir. Mas agora, quando ela parava, era lugar de parada. Se o lugar era bom, era aprazível, era confortável, era agradável, glória a Deus. Mas às vezes, o lugar poderia não ser tão bom, poderia não ser tão aplanado, poderia ser lugares difíceis. E assim acontece na minha vida e na tua vida. Tem momentos que Deus te segura ali. Tem momentos que você está num trabalho que você não aguenta mais. Já aconteceu isso? Você já não suporta mais. Ai, só quando você lembra de ir, você já conta os minutos para voltar. Mas é o momento que Deus te quer ali. É o momento que Deus ainda quer te usar naquele lugar. É o momento que Deus ainda tem algo a fazer ali naquele lugar. Entenda isso. O lugar é o Senhor que define. Quando a nuvem parava, não era onde os filhos de Israel escolhiam. Não era onde Moisés escolhia. Não. Era aonde Deus escolhia para parar. Então, meu amado, às vezes você pode estar num lugar que não está tão confortável assim. Mas de momento, é Deus que te quer ali.
No momento é Deus que está dizendo, permaneça ali, foi ali que eu te coloquei, foi esse trabalho que eu te dei, foi esse emprego que eu te dei, foi nesse lugar que eu te coloquei, foi essa casa que eu te dei, foram essas condições que eu te dei, te conforma com isso. De momento o Senhor está dizendo é isso. De momento é o Senhor que está definindo e dizendo, este é o lugar. Permaneça ainda. Ou você quer levantar acampamento fora do tempo de Deus? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas fora do tempo de Deus e ali nós pagamos o preço? Meu amado, o que faz um bom ou um lugar ruim é a presença de Deus. O lugar pode até ser ruim, mas quando há a presença de Deus, ele se torna bom. Ainda que seja em meio deserto. O povo parava em meio deserto. E no deserto não tem muita coisa. Mas eu quero te dizer, ainda que o lugar não seja tão bom, mas quando a presença de Deus está, é o melhor lugar de você estar. Não importa o lugar. Lugares lindos podem se tornar terríveis sem a presença de Deus. Mas lugares bons, aprazíveis, eles podem se tornar terríveis sem a presença de Deus. Lembra-se disso. Os lugares ruins podem se tornar o melhor lugar quando se tem a presença. O melhor lugar pode se tornar o mais terrível, né, irmã Ina? Quando não se tem a presença. Você pode também participar. Eu estou ouvindo para você falar algo, estou lendo o que tu está escrevendo, por isso estou olhando aqui. Mas esse é o lugar que Deus te colocou. Você está aqui, é porque a nuvem de Deus parou ali para você estar. É porque a vida sua deve permanecer ali. Você está nesse trabalho porque a nuvem de Deus te colocou ali. Você está nesse lugar porque Deus te colocou, então não se mova de lugar. Permaneça aonde Deus te colocou. Às vezes é difícil entender essas coisas. Olhamos para os lugares e pensamos que ali estaríamos muito mais felizes e realizados. Mas só Deus sabe o melhor lugar para mim e para você. Interessante, desceu algo agora aqui, e eu creio que é pelo Espírito de Deus. Tem tantas pessoas que amaldiçoam o lugar. Tem tantas pessoas, eu estou falando aqui, mas eu ouço alguém dizendo assim, oh, misericórdia, que lugar é esse que Deus me colocou? Que lugar? Não fala isso. Não fala isso. Você é apenas um Balaão que não entendeu o que Deus tem na tua vida. Você é apenas um que se diz filho, mas ainda não entendeu o que o Pai tem para você. Como você vai amaldiçoar um lugar que o Pai te colocou? O teu pai e a tua mãe nunca vão te colocar num lugar ruim. Nunca. E o Pai do céu, o teu Deus, o teu Senhor, nunca vai te colocar num lugar ruim. Permaneça ali com o coração grato. Sofra o que você tenha a sofrer, ainda que você tenha que chorar. Mas esteja onde Deus te colocou, onde Deus reservou para você, aonde Deus te colocou. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Aí você vai dizer, pastora, mas o lugar que eu estou não é bom. O lugar é isso, eu quero ir lá no centro, eu quero num lugar mais aprazível, eu quero no... Calma. Na hora certa a nuvem vai te dirigir. Na hora certa Deus vai te colocar onde você quer. Ou às vezes você diz, eu estou aqui nesse lugar infrutífero. Calma. Seja frutífero, seja útil, seja bênção aonde você está. Porque neste momento é o lugar aonde Deus te colocou. Em quarto lugar,
A nuvem define o tempo. Quando se falamos em tempo, como é difícil entender o tempo. Porque vivamos em 2 ou 3 tempos. O tempo Cronos, que é o nosso tempo. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E nem sempre o meu tempo é o tempo de Deus. Nem sempre o tempo de Deus é o tempo que eu estou escolhendo. E como é difícil seguir esse tempo. O tempo, ou seja, o lugar, o tempo vai definir a permanência deles. Se essa permanência é longa ou curta, vai definir o projeto de Deus. Números 9, 22 diz assim: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Aprenda isso. A nuvem definia o tempo. Se era 1 dia, se era 2 dias, se era 1 mês, ou se era meses, ou se era 1 ano. Enquanto a nuvem ali permaneciam, eles não podiam sair. Eles deveriam permanecer acampados. E como eu falei antes, esse tempo é complicado. Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar, tempo de curar, tempo de derrubar e edificar. Continuando, o Salomão fala: tempo de chorar, de rir, de plantear e de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Ele continua dizendo: tempo de rasgar, tempo de coser, de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tendo em vista o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Tempo. Eu nunca sei o tempo. Quanto tempo de vida eu tenho? Quanto tempo de vida você tem? O relógio da nossa vida, ele vai girando. Cada dia que você vive é um dia a mais na sua vida. Cada vez que o relógio roda 24 horas, são 24 horas a menos da tua vida. Quantas vezes fazemos projetos, idealizamos projetos, fazemos tantas coisas, e aquelas coisas fluem, acontecem, ela cresce, ela vai. Nossa, já tenho só 5 minutos, fala sério, Horton, mas vamos lá, né? O negócio anda e você está crescendo de vento em pompa. De repente parece que tudo dá para trás. Aí você quer buscar um culpado, aí você quer buscar algo, aí você quer colocar o que aconteceu. Mas eu quero te dizer, vamos voltar ao tempo, aquele relógio. Eu quero te dizer que o relógio de Deus continua andando. O tempo de Deus continua andando. Há um tempo de Deus agora. O tempo de Deus para você é hoje. Ele está dizendo quanto tempo você vai esperar.
Quanto tempo você vai ficar aí sem tomar uma decisão? Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3. Você vai te assustar, aliás, capítulo 4, ela diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contratemos, e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar de que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Sim, essa é a palavra do Senhor. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? Fazemos tantos planos, fazemos tantos planejamentos e muitas vezes não consideremos o andar da nuvem de Deus, o movimento da nuvem de Deus. A vida segue no seu ritmo determinado por Deus. O acampamento andava quando a nuvem andava, mas o acampamento parava quando a nuvem parava. Muitos são frustrados por andarem mais rápidos. Outros são frustrados porque estão andando muito devagar. Outros estão extremamente entristecidos porque perderam o andar da nuvem de Deus. E estão andando completamente fora da presença de Deus. Estão andando completamente fora do tempo de Deus. Estão andando completamente fora da proteção e do cuidado de Deus. Eu volto a te falar porque meu tempo esgotou, mas na próxima semana retornaremos a esse assunto. Eu quero te dizer que o melhor lugar de você estar é debaixo da nuvem de Deus, debaixo da presença de Deus, porque debaixo da mão de Deus, da nuvem de Deus, você tem conforto, você tem proteção, você tem amparo. E Deus vai definir o lugar da tua pousada. Deus vai definir o tempo da tua estada. Sim, é ali debaixo que Deus vai te guiar, que Deus vai te orientar. No entanto e portanto, permaneça debaixo da nuvem de Deus. Há um mover do Espírito. E para eu entrar nesse mover do Espírito, eu não posso me misturar com o pecado. Eu não posso deixar a presença. Eu não posso fugir da presença. Mas entre na presença e permaneça na presença. Porque debaixo da nuvem do Espírito de Deus, ali você vai encontrar refúgio, abrigo. Ali você vai ser restaurado. Ali você vai ser restaurada, libertada. Ali você caminhará os passos que Deus te deu. A irmã Tânia Borges disse: se esperássemos o tempo de Deus, não escolheríamos e seríamos tão frustrados em nossas escolhas. Grande Tânia, né? Escolha o tempo certo e permaneça no tempo de Deus. Camille, que Deus te abençoe, guarde. Irmã Ina, Dorinha, irmã Eunice, Camargo Fagundes, né? O pastor Salvador, Deus te abençoe. Lorena, Elisete, Rosilene, a Ângela, oh, que Deus possa abençoar tua vida. Franci Cleide, que Deus te abençoe, grande mulher de Deus, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. E você, que sempre está aqui conosco, nos presenteando com a tua presença. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te sustente e caminhe debaixo da nuvem e da presença dEle
Que o Senhor te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilisanete Datti. Uma palavra de Deus para o seu coração.